queridos e amados irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias na segunda epístola, ou melhor, carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, nós vamos ler hoje os versículos 13 e 14 do capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Se você perceber que tem alguém que está com dificuldade, ajude o seu irmão ou visitante. Nesse aspecto, o celular é mais rápido, não é? Não tem problema de errar, né? Só que às vezes no celular o texto não está exato. Prestem atenção, ok? Fiquem atentos. Diz assim o versículo 13 do capítulo 1. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amém. Queridos, este é o quarto sermão da série que nós temos pensado sobre tempos de perseverança. E nós podemos começar a nossa reflexão de hoje fazendo uma pergunta para nós mesmos. E é lógico que tentando responder. E a pergunta seria a seguinte: o quanto a minha alma tem se mantido firme e constante diante das minhas circunstâncias? E a resposta que você for dar a essa pergunta diz muito sobre a sua fé hoje, sobre a realidade da sua fé hoje. Queridos, Timóteo acabara de ser exortado pelo apóstolo Paulo quanto ao estado de sua alma, diante de todos os seus temores, diante de todas as suas expectativas, diante de todas as suas preocupações, como nós já vimos nos primeiros sermões. Paulo, ele continua desenvolvendo os seus argumentos. E é interessante nós pensarmos a forma como ele faz isso. Por exemplo, no versículo 6, ele lança a primeira exortação, quando ele diz para Timóteo: Timóteo, reacenda a chama, reacenda o fogo do dom de Deus que está em ti. Em outras palavras, Timóteo, você precisa colocar ânimo, vigor, ousadia no seu espírito, porque você foi separado por Deus e para Deus. E no versículo 7, o apóstolo Paulo explica por que Timóteo deveria fazer isso. Agora, quando a gente olha no versículo 8, vimos domingo passado, nós temos a segunda exortação que Paulo lança. E a segunda exortação diz: não te envergonhes. Não te envergonhes, Timóteo, do testemunho do Senhor. Não te envergonhes do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, ao invés de você ficar recluso no seu espírito, ao invés de você se esconder, participa comigo dos meus sofrimentos em favor do Evangelho. E é interessante porque nos versículos de 9 a 12, Paulo, ele explica por que Timóteo deveria ouvir a sua segunda exortação. Nós não vamos observar dos versículos 9 a 12 hoje, porque nós vamos hoje para a terceira exortação. Mas eu quero pontuar algumas coisas para vocês. Paulo tem algo em mente. Paulo quer que Timóteo entenda que diante de todas as circunstâncias, diante de todos os temores, todas as expectativas, todas as preocupações, ele não poderia se retrair, ele não poderia se esconder, ele não poderia se ocultar, ele deveria sair do anonimato e evidenciar a sua fé em Jesus Cristo. Agora, olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele sabendo que ele iria morrer, e ele sabendo que Timóteo sabia disso, Timóteo sabia que muitos cristãos já estavam pagando um alto preço em Roma. Paulo precisa falar sobre a realidade da morte e da vida. E é interessante porque ele faz isso no versículo 10. Nosso Salvador Jesus Cristo não só destruiu a morte,
como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Não é interessante isso? Ele vai morrer. Timóteo está com medo da perseguição. Timóteo tem medo da morte. E ele precisa entender o que é a vida e a morte na perspectiva do crente. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele destruiu a morte. E ele evidenciou, ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Em Cristo, mesmo que o cristão morra, a vida dele é eterna em Deus. E em vida ele tem esperança. A morte não produz pavor e nem o sofrimento. E você precisa analisar o seu coração, porque se você é alguém que teme a morte, e o Covid revelou o coração de muitos crentes quanto a isso, você precisa avaliar onde está a sua esperança. Talvez a sua perspectiva sobre a vida e a morte esteja deturpada. Mas, meus irmãos, Paulo quer mostrar para Timóteo que diante de todos os males, Deus nos libertou do maior dos males e nos pôs na posse da maior de todas as bênçãos. E no versículo 9, ele diz assim: ele nos deu a sua vocação. Ele nos deu a sua vocação. É interessante porque nós já temos ouvido essa verdade. Tudo aquilo que Deus pede de nós, tudo aquilo que Deus confia a nós, Ele mesmo nos habilita e nos capacita para vivermos. Por isso que Paulo é capaz de dizer para Timóteo, nesse recorte do versículo 9 até o versículo 12. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eu estou padecendo todas essas coisas, porque o Senhor me separou para ser pregador, apóstolo. E é por isso que eu estou padecendo todas essas coisas, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar aquilo que Ele me confiou até o último dia. O Senhor, Ele diz no capítulo 4 no final, Ele vai me livrar do diabo. E Paulo sabia que a espada viria sobre ele. Mas o Senhor vai me levar a salvo para o seu reino eterno. Ah, meus irmãos, somente o salvo pode ter essa esperança. Somente o salvo. Mas eu gostaria de tentar parafrasear o que Timóteo ele deve ter entendido da parte de Paulo dos versículos de 9 a 12. Timóteo, Paulo disse: nossa identidade cristã pode trazer para nós sofrimentos e oposições. Porém, quando nós conhecemos em quem temos crido, nós podemos descansar no fato de que a nossa vida, o nosso ministério, ele é sustentado pelo Senhor, e isso até a sua vinda e a nossa ressurreição. E Paulo continua em sua didática, de exortar, de dar base para a exortação, mas nunca sem deixar claro o conforto do Senhor. E queridos, feita essa introdução que nos coloca novamente no ambiente desta carta, nós vamos observar hoje a terceira exortação do apóstolo Paulo, que está no versículo 13. E no versículo 13, Paulo disse assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. É autoexplicativo. É fácil de entender. Muitas vezes eu fico sem compreender quando alguns crentes dizem assim: eu não consigo entender a Bíblia. Meus irmãos, 90% da Bíblia é possível entender. Alguns textos são um pouco mais difíceis, mas tudo aquilo que nós precisamos para permanecer firmes no Senhor, nós conseguimos entender. Esse texto é muito claro. Porém, o fato de ser claro não significa que nós não tenhamos que nos debruçar diante dele e observarmos o que provavelmente estava na mente do apóstolo quando ele disse isso para Timóteo. E eu gostaria de destacar uma lição aqui para nós, no versículo 13, que é uma exortação. Tem força de exortação,
tem peso de exortação. E toda exortação não é um puxão de orelha em si. Não tem um teor pejorativo. Exortação tem a ver com manter de volta ou voltar ao caminho correto. Isso é exortar. O que um pastor faz quando uma ovelha está se desviando é exortar a ovelha, é trazê-la de volta ao caminho. E a lição que nós vamos ver hoje, ela é uma exortação. É o Senhor trazendo as suas ovelhas para perto dele. E a exortação para você hoje, que o Senhor já falou comigo durante toda a semana, é: nunca negocie o padrão recebido de Cristo. Nunca negocie o padrão recebido de Cristo. Quão relevante, quão importante, quão atual foi essa verdade de Deus para Timóteo, para a igreja e para nós hoje. É interessante como a NVT traduziu esse versículo. Ela traduziu da seguinte forma: apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo ou ao padrão do ensino verdadeiro que você aprendeu de mim. Timóteo, apegue-se. Apegue-se. E nós precisamos entender, meus irmãos, o que o Espírito Santo ele quer mostrar com isso. Para isso eu quero caminhar com você, para que possamos observar pelo menos 3 perguntas com as suas respostas que nós podemos fazer para esse texto. Quando eu recebo uma exortação como essa, quando eu leio uma exortação como essa, do tipo apegue-se, agarre-se, mantenha-se, eu logo penso o seguinte: que quando eu me apego a algo. E apesar de Paulo ser muito claro no que ele está querendo dizer, eu gostaria de conduzir você a pensar na primeira pergunta que precisamos fazer ao texto, para que possamos tirar o máximo da preciosidade que o texto bíblico ele tem. Então a primeira pergunta é: ao que o Senhor deseja que nos apeguemos, ou devamos nos manter? Ao que o Senhor quer que a sua igreja, que os crentes se apeguem, ou se mantenham, ou agarrem-se? Pois bem, a ideia de apegar-se aqui é a ideia de apegar-se a um padrão, é a ideia de apegar-se a um modelo recebido da parte do Senhor, que contrapõe todos os outros modelos e padrões existentes, padrões já estabelecidos. Deixa eu explicar isso para você. O que Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, é provavelmente o que está presente aqui. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo disse assim: não vos amoldeis a este século. A ideia de amoldar-se a esse século é: não fique ou não se coloque ao padrão, à forma, ao modelo. Não tomem a forma deste século. E é interessante, queridos, porque isso tem a ver com não se colocar num molde, não entrar na forma deste mundo, não se colocar no molde em que todos estão. Ah, queridos, existe um padrão, existe um modelo, existe uma forma na qual todos os homens sem Cristo, eles estão. É como uma peça em uma linha de produção. São como tijolos que saem de uma olaria. Todos saem no mesmo formato, com o mesmo tamanho, porque todos saem da mesma forma. Todos saem do mesmo padrão. É nisso que Paulo está pensando. Quando Paulo diz: mantenha-se, apegue-se, agarre-se. Ao que, Paulo? Ao padrão.
ao padrão que você recebeu do Senhor, por meio da minha vida, mas você recebeu do Senhor. Ou seja, meus irmãos, todos os pecadores, todos os homens, eles nascem enganados pelo pecado, eles seguem os seus corações. Agora preste atenção, eles reagem às circunstâncias segundo as suas próprias inclinações e fraquezas. Esses são os homens, e todos são iguais, porque todos estão, porque saíram da mesma forma, todos saíram do mesmo modelo, todos saíram do mesmo padrão. E meus irmãos, esse padrão é natural, é um padrão natural de conduta, é um padrão natural daqueles que são moldados no pecado, naqueles que têm o mesmo formato, naqueles que têm as mesmas inclinações. E grave o que eu vou dizer, quanto a isso, não existe neutralidade. Não existe, ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Não há isenção de padrão. Ou nos encaixamos no padrão dos homens, ou nos encaixamos no padrão de Deus. Ou você segue o coração, como todos os homens seguem, e reage às circunstâncias, como todos os homens que não têm esperança reagem, ou você reage conforme o padrão que você recebeu. Paulo está pensando nisso. Timóteo, apegue-se ao padrão, ou seja, apegue-se ao modelo que você recebeu de Deus. E como é isso na prática? Na prática, meu filho, você não deve agir. Na prática, você não deve reagir como se você não tivesse um padrão de avaliação, um padrão de julgamento diferente dos homens. Timóteo, você não deve abrir mão, você não deve se desviar do modelo que recebeu, principalmente diante das adversidades, principalmente diante das pressões, principalmente diante das necessidades. William Hendrickson, ele disse o seguinte sobre isso. Ele acredita, ele é um comentarista bíblico, ele acredita que Paulo estava dizendo o seguinte para Timóteo: Timóteo, você já tem um roteiro. Você já tem um roteiro a seguir. Você já tem um modelo, um padrão a se encaixar. O padrão não é o que você criou, o padrão é o que Deus te deu. O padrão é o que você recebeu do Senhor. Se amolde a esse padrão, se apegue-se a esse padrão. Não se coloque na forma dos homens. Mas nós precisamos pensar nisso. É muito comum nós enxergarmos hoje, por exemplo, pastores que estão preocupados com o que falar ao povo. O que eu falo ao povo? O que eu faço com o povo? Não tem que pensar. Eu não tenho que criar uma palavra para dizer ao povo, a palavra já está aqui. Eu só tenho que me encaixar na palavra de Deus e dizer. Eu não sou aquele, nenhum pastor. Eu sei que esse sermão ele é gravado e em muitos lugares pessoas ouvem. E aqueles que são pastores devem dar ouvido a isso. Nós não precisamos dizer algo diferente. Nós precisamos apenas dizer a palavra do Senhor. Aqueles que são chamados por Deus, eles têm uma palavra e eles precisam dizer: assim diz o Senhor. É o Senhor quem diz. Já há um modelo. Nós precisamos nos encaixar nele. Como que eu reajo às circunstâncias? Como que eu reajo aos meus temores? Como que eu reajo diante das preocupações com ansiedade demasiada? Não! Isso é quem está no molde do mundo. Como que eu sigo os desejos que estão surgindo no meu coração? Eu não me amoldo ao padrão do mundo, eu me encaixo no padrão que eu recebi do Senhor. Eu nego os meus desejos, eu nego as minhas vontades, porque eu amo a Jesus. Ele é o alvo da minha vida. Como já disse certo pregador, ou Jesus, ele é tudo ou ele não é nada. Agora,
Veja como é interessante. Como as nossas necessidades, elas muitas vezes ofuscam a nossa visão. Certa vez Jesus, ele estava indo para o barco, os discípulos já estavam no barco. E Jesus, ele tinha acabado de conversar com os fariseus. E os discípulos estavam no barco questionando. Eles haviam apenas um pãozinho. Eles tinham apenas um pãozinho. Acabaram de experimentar a multiplicação dos pães. Estavam no barco com um pãozinho. E eles estavam preocupados. Só temos um pão. O que será isso para todos nós? Além dos 12 tem Jesus. Jesus chega e Jesus diz assim para os discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E eles começam a pensar: ele está falando de fermento porque a gente não tem pão. E Jesus não estava pensando nisso. Jesus estava dizendo: cuidado com a doutrina dos fariseus. Mas eles estavam tão focados nas necessidades deles que eles estavam perdendo os ensinamentos do Senhor. Nós somos assim. Nós nos desesperamos como aqueles que não têm esperança. Nós ficamos desestabilizados quando a gente começa a perceber que uma onda gigante está vindo sobre nós. Timóteo estava assim. Nós nos encolhemos, nós nos envergonhamos, nós nos abatemos. E Paulo está mostrando para Timóteo: não se encaixe no padrão, não do mundo, mas o padrão que você recebeu do Senhor. Vocês se lembram de Esaú? Esaú tinha a bênção da primogenitura, mas ele estava com tanta fome e o cheiro daquela bendita sopa estava tão boa, que ele pensou assim: de que me vale o direito de primogenitura, sendo que eu estou com fome e tenho diante de mim uma sopa, e o meu irmão já disse, ou a sopa ou o direito de primogenitura. Direito de primogenitura, vai embora, me dá a sopa. E a Bíblia diz que ele com lágrimas buscou arrependimento, mas não encontrou lugar de arrependimento diante de Deus. Mesmo que com lágrimas, Deus o havia rejeitado. Meus irmãos, por causa de algum temor, por causa de ansiedades, por realidades que nem aconteceram, e talvez nem aconteçam, nós podemos nos apropriar, nós podemos trocar o padrão que nós recebemos, e nós podemos acabar agindo e reagindo de acordo com o padrão deste mundo. O padrão que todos seguem, o padrão que todos os homens seguem. E nós nos tornamos parecidos com todos, e não com Cristo. Então temos que fazer a seguinte pergunta para o texto, que é a nossa segunda. Qual o padrão? Qual o padrão que nós recebemos, no qual nós devemos nos apegar e nos manter? Qual é o padrão, qual é o modelo que nós não podemos negociar, Paulo? Paulo disse, o texto diz: das 6 palavras que de mim você recebeu. Isso é muito profundo. Na verdade, eu acho que tudo é muito profundo. Timóteo, existe um padrão, existe uma forma, existe um modelo inegociável que você recebeu, que todos os crentes receberam, e você precisa se apegar a ele. E que padrão é esse? A sã doutrina. As palavras de Cristo. As palavras de Cristo que você recebeu de mim. Aliás, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está o tempo todo nessa carta demonstrando 2 preocupações principais. Ele está preocupado com a fé de Timóteo, e ele está preocupado com a preservação da sã doutrina. Se os irmãos perceberem no capítulo 2, versículo 2 dessa carta, ele diz assim: Timóteo, o que de mim você ouviu, isso mesmo você deve transmitir a homens idôneos, homens fiéis, para que estes transmitam a outros, e assim estes outros transmitam a outros, e assim a sã doutrina, ela permaneça na igreja. Porque a sã doutrina precisa ser preservada na igreja, porque é exatamente ela que preserva a igreja. Posso dizer algo para você? São poucos crentes que conhecem a sã doutrina.
Muitos crentes conhecem muitas doutrinas, não a sã. Não a sã palavra de Cristo. Você crê na Bíblia? Eu creio. Você conhece a Bíblia? Conheço muito pouco, mas eu amo a Bíblia. Mas você conhece essa doutrina? O que é sã e o que é doutrina? Timóteo, se apegue ao padrão das sãs palavras que de mim você recebeu. Timóteo já havia recebido algumas orientações sobre isso. Eu quero ler rapidamente 3 versículos. Na primeira carta que Paulo mandou a Timóteo, Paulo disse para ele: Timóteo, quando eu estava de viagem para a Macedônia, eu pedi a você que permanecesse em Éfeso, para que você admoestasse algumas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1,3. 1 Timóteo 4,16, Paulo escreveu assim: cuide de você mesmo e da sã doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará você mesmo e aos que te ouvem. Nessa carta que estamos observando no capítulo 4, versículo 3, preste atenção no que ele diz. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso na igreja. Haverá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se rodear de mestres segundo as suas próprias cobiças. Lembra que eu falei hoje pela manhã o ministério da serpente? O ministério da serpente, ele leva multidões, porque o que ele fala é aquilo que os corações querem ouvir. E eles vão sentir como que coceira nos ouvidos, de incômodo, por ouvirem a sã doutrina. Meus irmãos, não se troca a palavra de Deus por outras propostas que nós recebemos ou criamos. Eu quero ser um pouco prático aqui. Os crentes, eles não deveriam buscar ouvir algo diferente, vindo em nome de Deus. Porque tudo o que Deus quis dizer, Ele deixou para nós em sua palavra. Eu não sei qual é a sua vertente doutrinária, mas se alguém chega até mim e diz: Deus tem algo a dizer para você, eu já disse isso para vocês, eu, imitando o pastor Steve Lawson, eu vou dizer: me mostre o capítulo e o versículo. Porque talvez o que você vai me dizer tenha a ver com aquilo que eu quero ouvir. E o milagre das Escrituras é que Deus não diz exatamente o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. E graças a Deus, porque muitas vezes o que eu preciso ouvir é o que eu quero. Porque Ele já fez isso comigo. Mas meus irmãos, eu conheço crentes que vivem em busca de mistérios, mas não conhecem o que já foi revelado. Paulo, quando ele diz a Timóteo: Timóteo, as palavras, sãs palavras que você ouviu de mim, ele está fazendo distinção. Porque outros estavam falando outras palavras em nome do Senhor. Eu posso dizer algo a você? Muitas vezes o seu coração, ele vai dizer algo em nome do Senhor para você. Só que não é o Senhor das Escrituras. É o seu coração. Se você não se apegar a essa doutrina, você não vai conseguir discernir. Agora, queridos, acrescente a essa exortação a realidade que costuma confundir os nossos corações, os corações dos crentes: o sofrimento, a dor, as preocupações deste mundo, o medo, as incertezas com o futuro. Exatamente o contexto da carta. Eu quero repetir algo para a minha igreja que eu já disse muitas vezes e há muito tempo atrás. Todas as vezes que nós experimentamos algum deserto, nós vamos ficar muitas vezes confusos com algumas vozes. Nós ouvimos vários sons. Nós ouvimos o som da voz do coração, ao mesmo tempo que nós ouvimos o som do vento forte soprando. São as circunstâncias.
Nós ouvimos muitas vezes uma voz em nome de verdade, mas na verdade é a voz da serpente, é a voz do diabo. São tempos de confusão de vozes, mas nós precisamos crer que a voz do Senhor está presente. Ele prometeu que uma voz da parte dele diria: este é o caminho, andai por ele. O que nós precisamos, queridos, é nos apropriar nesses momentos, principalmente da voz do Senhor, da sã doutrina. Por isso que você precisa conhecer essa doutrina. Nesses momentos nós precisamos negar todas as outras vozes, queridos, e nós precisamos nos agarrar. É isso que Paulo queria que Timóteo fizesse: se agarre, se apegue, como uma torre, como um farol assolado por muitas ondas. Fique firme. Existe um padrão que você recebeu, e são as sãs palavras que Deus te concedeu. É tempo de você ir para as Escrituras, é tempo de você ir para a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, busque ao Senhor, busque a sua palavra, leia. Pastor, eu não entendo. Peça ao Espírito Santo. Quantas vezes eu fui ler a Bíblia e eu não entendia, e eu fui tentado a correr para os meus livros, mas eu disse não, eu creio no Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me ensine a entender a sua palavra. E o que aconteceu? O Senhor clareou, me mostrando outros textos que me fez entender aquele. E depois, quando eu fui para os comentários e os livros, igual. Eu não precisei ir para o grego, eu não precisei ir para o hebraico, sabendo da importância de tudo isso. Eu precisei do Espírito Santo e da palavra. Quantas versões você tem disponível na sua casa, no seu computador? Meus irmãos, eu já me vejo velho falando as mesmas coisas. Já estou um pouco, mas dizendo para você o seguinte: conheça a sã doutrina e apegue-se a ela. Aos líderes, eles ouvem isso pelo menos uma vez por mês. Porque o que vai preservar essa igreja, o coração dos crentes, são as sãs palavras que nós recebemos. Esse é o modelo, esse é o padrão, essa é a forma que nós devemos nos conformar. Caminhando para a última pergunta, nós precisamos observar que a realidade é que muitos crentes, eu espero que você não seja um destes, têm abraçado um outro padrão, um outro modelo para seguir. Eles têm se apegado a um outro padrão que é diferente e distante da suficiência das Escrituras, principalmente quando os dias são contrários. E meus irmãos, como crentes aceitam tão facilmente um outro padrão? Nós recebemos as sãs palavras de Cristo, e como nós facilmente aceitamos outros padrões quando nós estamos diante de uma necessidade? Por causa da ansiedade. A ansiedade é pecado, meu irmão. A ansiedade é pecado, minha irmã. A ansiedade é incredulidade. A ansiedade é você colocar coisas no seu coração que você não deveria. A ansiedade é você se preocupar com o dia de amanhã, quando basta cada dia o seu próprio mal. Ansiedade é você acreditar que você precisa juntar um maná para a semana inteira, mas vai estragar, porque o maná é diário. Ansiedade é pecado. É natural de todos os homens, inclusive de todos os pastores, apóstolos, aqueles que andaram com Jesus. É natural do pecado, mas não pode permanecer no coração do crente. Por causa da ansiedade, o crente, ele busca a resposta de homens que não vão confrontar o seu coração com essa doutrina, pois o padrão de julgamento dessas pessoas que eles possuem para avaliar não é o padrão de Deus. Por causa de uma necessidade, o crente se amolda à postura de um descrente e faz um negócio desonesto.
ele não se encaixa no padrão de Deus. Ele não se encaixa no padrão das sãs doutrinas. Ele se encaixa no padrão do mundo. E ele faz um negócio desonesto. Aparece alguém diante dele, vendendo um produto na metade do preço, e ele aproveita a oportunidade, porque a pessoa está precisando. Onde está o seu coração? Por causa de uma carência emocional real, o crente se afasta dessas palavras do Senhor e busca um relacionamento segundo os padrões do seu coração, assim como o mundo faz. Como eu vi jovens se perdendo, porque o que eles mais queriam, acima até da sã doutrina, era casar. E como o tempo estava passando, vamos abrir mão do padrão de Deus, e vamos seguir o padrão do mundo, e se casaram. Sofrem até hoje, aqueles que estão casados ainda hoje. Por dar ouvidos aos próprios corações, muitos jovens, meus jovens amados, por dar ouvidos aos seus próprios corações, muitos jovens se apropriam de um padrão de sexualidade que tem a ver com os moldes do mundo, tem a ver com o seu coração, tem a ver com o padrão que você estabeleceu, e é o padrão de todos os que não temem ao Senhor, e você despreza as sãs doutrinas. Não gosto de estatísticas, mas elas são reais. Quantos jovens hoje casam virgens, porque entendem a preciosidade de glorificar a Deus? Eles desprezam a sã doutrina. Eles primeiro desprezam a sã doutrina procurando alguém que não tem a mesma fé que eles. Desprezam a sã doutrina. O que você espera? É sofrimento. Muitos casais em tempos de dificuldades não se apegam às palavras de Cristo, mas seguem os modos do mundo e pedem o divórcio. Há igrejas em que pastores já casaram pela terceira vez. Isso está normal. Isso está normal para quem? É normal para o padrão de todos. É normal para a forma deste mundo. Mas não é normal de acordo com a forma das sãs palavras de Cristo. Por fim, por causa de uma necessidade, o crente, ele se apega de promessas de homens que falam em nome de Deus, algo que Deus nunca disse em sua palavra. Eu tomo muito cuidado quando alguém diz assim, pastor, Deus tem promessa para a minha vida. Tem muitas, para as nossas. Deus disse algo para mim, isso vai acontecer. Eu tenho dúvidas, muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Isso pode até ser verdade, mas meus irmãos, é impressionante. É impressionante. João escreveu a segunda carta, no versículo 9, um capítulo apenas. Ele escreveu e disse assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece dela, não tem Deus. Quem está dizendo a verdade? Ele ou os crentes? Ou os evangélicos? Ou os homens? Quem vai além da doutrina de Cristo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai e esse tem o Filho. E por fim, amados, a terceira pergunta que nós podemos fazer ao texto e vamos responder é: como nós devemos nos apegar ao padrão da sã doutrina que nós recebemos? Como? A primeira pergunta é: ao que se apegar, Paulo? Paulo responde: ao padrão de Deus. Qual o padrão de Deus é esse? A segunda pergunta. Ele responde: a sã doutrina, as sãs palavras de Cristo. A terceira pergunta é: como nós devemos nos apegar?
Ele responde: com amor e fé. A NVT traduziu assim: apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que você aprendeu de mim. Ou, apegue-se com fé e amor que estão em Jesus e em sua obra por nós. Ou seja, como eu devo me apegar ao padrão dessas palavras? Com amor, com fé em Jesus. Ah, meus irmãos, o Senhor não deseja que nos apeguemos, o Senhor não deseja que nós agarremos o padrão das sãs palavras, da sã doutrina, como imposição religiosa. Viu, jovens? Saia dessa visão de regras, posso ou não posso. Não tem a ver com lei, tem a ver com amor. Eu posso ou não posso? A questão é, eu quero ou não agradar ao Senhor. Ah, queridos, o Senhor quer que nos apeguemos à sua palavra, principalmente em tempos difíceis, em tempos de muitas vozes, não por imposição religiosa. Deve ser por meio de nossa fé depositada em Cristo. Deve ser por causa do amor de Cristo que nos alcançou e nos constrange a confiar nele. Meus irmãos, é por causa do amor de Jesus, é por causa da nossa confiança nele, que nós devemos nos apegar, que nós devemos agarrar, segurar firmes. E quero aplicar nos finalmente do nosso sermão. Nós negamos os padrões que os homens estabelecem para a nossa felicidade, porque o que os homens falam sobre necessidade não está na forma de Deus. Jesus disse que Ele deseja que nós sejamos alegres, e a nossa alegria permaneça. Ele disse isso na ceia. Mas a permanência da alegria em nós é exatamente a nossa permanência na obediência. Isso não é pesado para o crente, é difícil. Por que é tão difícil a vida cristã? Por que a vida cristã é tão difícil? A vida cristã é difícil não é porque os valores do Senhor são pesados, é porque a nossa carne se opõe de forma fervorosa aos valores de Deus. É por isso que é difícil. É difícil a submissão. Não é difícil a obediência. Há prazer na lei do Senhor. Davi aprendeu isso. Nós negamos os padrões que os nossos corações estabelecem para o nosso casamento. Nós negamos. O padrão que nós estabelecemos para os nossos casamentos, nós negamos. Nós não tomamos a forma deste mundo. Na criação de filhos, nós não adotamos a forma deste mundo. Nós não adotamos os conselhos humanistas deste mundo, que não conhecem essa doutrina e nunca poderão confrontar os nossos corações com as sãs palavras de Cristo. Nós negamos esses valores, nós negamos esses conselhos, nós não buscamos esses conselhos. Por que eu confiaria a minha alma a alguém que só tem algo a dizer de mim, que está distante dessa doutrina? Por quê? E vou pagar por isso ainda. Pense, crente, pense. É muito mais valioso. Nós negamos em nome de Jesus as iscas do diabo, que são colocadas diante de nós para suprir uma necessidade, para aliviar temores, porque nós damos ouvido somente à voz do Senhor. Nós paramos de construir cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas, porque nós não deixamos o Senhor. Nós confiamos na palavra dEle, diante das necessidades da nossa alma aflita.
nós não negamos esses padrões, nós negamos esses padrões do mundo e nos apegamos às palavras de Cristo, por amor e por fé em Cristo Jesus. Olha o que o salmista disse, Davi: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aleluia! Glória a Deus! Os mandamentos do Senhor não são penosos. É por amor e fé em Cristo que eu me apego a essas palavras dele, que eu me coloco na forma. Aí você entende o versículo 14, e nós terminamos aqui. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Verdade preciosa que lhe foi confiada. Leia a Bíblia essa semana. Pense no que você leu essa semana. Ore pelo que você leu essa semana. E alegre-se em Deus naquilo que você vai ler essa semana. Porque Deus, Ele fala por meio da palavra dEle. Ela é sã, é saudável para a nossa alma. Creia nisso, crente. Pastor, nós cremos. Deixa eu dizer de novo, creia nisso. Creia a ponto de ler. Creia a ponto de ir para ela. Creia a ponto de olhar para ela, ler, e não ler apenas como um livro. É a palavra do Senhor dada a você, para te preservar. Agarre-se a ela, porque as ondas estão batendo. Elas estão batendo. Então eu quero terminar com duas perguntas a você. Qual o padrão que você tem se agarrado? Qual o modelo que você tem seguido? A minha oração por minha vida e pela sua vida é que seja o padrão da sã doutrina que nós recebemos de Jesus Cristo, e não o modelo que o nosso coração estabelece e muitas vezes o mundo propõe para nós. Meus amados irmãos desta igreja e amados irmãos de outras igrejas e amados irmãos que estarão ouvindo esse sermão, nunca negociemos o padrão das sãs palavras de Cristo, a preciosa verdade que o Senhor nos deu por meio da sua graça. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Responda ao Senhor. Como está a sua fé diante das circunstâncias? Qual o padrão que você tem se agarrado? Você crê de fato nas sãs palavras de Cristo que você recebeu? O quanto que isso é prático na sua vida? Fale com o Senhor. Fale com o seu Deus. Consagre-se ao Senhor. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para você que não tem a certeza de vida eterna com Cristo. Você é alguém que é dominado pelas circunstâncias, porque você só sabe lidar como todos os homens lidam. Não há verdadeira esperança para você. Você precisa entender que essa sua realidade é a realidade de alguém que está perdido em seus delitos e pecados. Você precisa reconhecer que você está longe de Deus. Você precisa reconhecer que você precisa de um Salvador. E você precisa reconhecer que somente Jesus pode te libertar. E se isso estiver acontecendo com você, é o Espírito Santo que está fazendo isso. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu Salvador e tenha vida nele.
Senhor,